caso surpreendente. O Nair começa a conversa dizendo que ela é incrível e em seguida pergunta se está tudo bem. Mas já ela pergunta se ela parece bem pra ele. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que ele acabou de se mudar, mas ela pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo tão rude, mas ela diz que não o conhece. Ele fala que é por isso que ele está se apresentando, mas ela diz que não. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que talvez. Ele fala que se realmente ela tiver namorado, ele vai sentir muito e em seguida pede o número dela. E como ela diz que não, ele fala que pode ser o Instagram e pergunta se ela realmente não vai dar o número pra ele. E ela fala que já disse que não e pergunta pra quê e ele fala porque ele gostaria de conhecê-la. E mais uma vez ela diz que não, então ele fala que entendeu e deseja um ótimo dia pra ela. Mesmo ainda fora do carro, ele dá a partida no motor e imediatamente ela volta. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que é muito lindo e ele pergunta o que ela disse, então ela repete novamente. Ele agradece e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele disse que ele estava tentando conhecê-la, mas ele diz que já está bem resolvido com isso. Ela pergunta se ele está e ele diz que sim. Ela pergunta por quê e ele fala porque ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que estava apenas brincando e diz que estava flertando com ele. Ele pergunta se então é assim que ela flerta e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele, então ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele fala que veio de Ohio e diz que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele e ela diz que talvez. Ele pergunta o que fez ela voltar e ela fala que pensou que ele fosse insistir um pouco mais. Mas ele diz que ele não gosta desse tipo de jogo. Ele fala que disse que ela é incrível e que ele não conseguiu nem sequer ouvir um agradecimento. Ela fala que entendeu, pede desculpa e fala que ela gostaria de conhecê-lo. Então ele pergunta se agora ela quer conhecê-lo. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que só alguns dias. Ele pergunta como assim e o que isso significa. E ela fala que só não era o que ela estava procurando. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E já nesse momento, dentro do carro, como ela havia perguntado em que ele trabalha, ele fala que ele é empreendedor. Então ela se oferece para trabalhar para ele. Mas ele fala que no momento ele não está precisando de ninguém. Ela fala que já tem o trabalho dela, mas que ela gostaria de fazer um dinheiro extra. Ele pergunta de quanto ela está falando e ela diz $2.000 por final de semana. Ele fala que basicamente isso dá $8.000 por mês. E ela fala que sim. Ele fala que entendeu e ela pergunta se isso é algum problema para ele, já que ele dirige um ótimo carro. Ele fala que ela está perdendo o tempo dela porque ele não é o tipo de cara que ela está procurando. E fala que pensou que ela estivesse ali para que eles pudessem se conhecer, mas que se não é o caso, não há por que continuar a conversa. Ela fala que tudo bem e ele diz que ela é interesseira e que ele não curte. Ela olha para ele, mas não fala nada, então ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Nate começa a conversa dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é China. Ele se apresenta e pergunta para onde ela vai tão bonita assim. Ela fala que está indo para casa do namorado dela e já ele fala que é novo ali e que gostaria de conhecê-la. Ela agradece e mais uma vez diz que tem namorado. Ele pergunta se ele pode conversar com ela por pelo menos 2 minutos e como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Ela bate no vidro dele, mas ele finge que não está ouvindo. Ele pergunta por que ela está batendo na janela dele assim, e ela fala que pensou melhor e diz que talvez eles possam ser amigos. Ele fala que não pareceu que ela quisesse ser amiga dele e pergunta por que agora ela quer. E ela diz que estava um pouco distraída no telefone dela. Ele pergunta com quem ela estava no telefone e ela diz que estava no telefone com o namorado dela falando sobre algumas coisas. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou para conversar com ele. Ele pergunta se ela quer conversar com ele e fala que isso é muito louco
pouco porque não pareceu que ela quisesse. Ela fala que só estava distraída e que a mente dela estava em outro lugar. Ele fala que gostaria de conhecê-la, mas que ela disse que tem namorado. Ela fala que é verdade, mas que isso não é um problema para que eles possam se conhecer. Mas ele fala que ela usou essa desculpa para não conversar com ele. Mas ela fala que já disse que estava distraída no começo. Ele pergunta se ela é dali e ela diz que sim. Ele fala que é novo por ali e que estava tentando descobrir o que tem para fazer na cidade. Então ela começa a sugerir alguns lugares ali para ele. E depois de algum tempo conversando ali, eles decidem continuar a conversa dentro do carro. Ela fala que o carro é muito baixo e ele fala que é verdade. Ele pergunta se ela está confortável e ela diz que está um pouco apertado, mas que está tudo bem. Bom, e já nesse momento da conversa, eles decidem ir para algum lugar. Então o Nate pergunta se o namorado dela não vai se importar em saber que ela está saindo com ele. Ela fala que ele não pode saber e o Nate pergunta se ela está tranquila com isso e ela pergunta por que isso importa. Ele fala que só está tentando entender no que ele está se metendo porque ele não quer se envolver em nenhum drama. Ela fala que ele não precisa saber como funciona o relacionamento dela e que independente o que aconteça entre os dois, ninguém precisa se envolver. Ele pergunta se não vai ter ninguém batendo na porta dele e ela diz que não e pergunta por que teria. Ele fala que não conhece o namorado dela e que ele não quer ter problemas. E ela diz que não tem com o que ele se preocupar. Mas ele fala que sinceramente ele já não está interessado como no começo. E fala que tudo que ela fez até o momento faz ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que não esperava isso e por 2 vezes fala que ela não é interesseira. Ele fala que ela é muito bonita e tudo mais, mas que ele sabe que ela só está ali pensando no que ele pode oferecer para ela. E ela pergunta então o que eles vão fazer agora. Ele fala que agora ela vai sair do carro e ele vai seguir o caminho dele. Ela diz que tudo bem e ele deseja uma ótima caminhada para ela. Quando o Tem vê as gêmeas se aproximando, ele dá um oi e pergunta se está tudo bem. A da tatuagem no braço diz que está tudo bem e pergunta como elas podem ajudar. Ele fala que só esperava conseguir o número das duas. E ao mesmo tempo as duas dizem, sonha. Ele fala que elas disseram a mesma coisa ao mesmo tempo e em seguida diz que deve ser porque elas são gêmeas. Ele pergunta se elas fazem muitas coisas juntas e a da tatuagem diz que muitas coisas. Ele fala que isso fez ele ter umas ideias muito boas, mas ela diz que não quer nem saber no que ele está pensando. Ele pergunta por que elas não querem saber e em seguida diz que já sabe e fala que elas devem ter namorados. E a de tatuagem diz que sim, que elas têm namorados. Ele fala que entende que elas estão em um relacionamento e pergunta se elas não acham que deveriam experimentar algo diferente. Ela fala que ele parece muito divertido, mas que elas não estão interessadas. Ele ainda faz ali mais uma tentativa e vendo que não deu certo, ele fala que entende. E bem baixinho ele fala que ele quer ver se elas vão resistir o Bentley. Ela chama por ele e fala que ele esqueceu de mencionar que esse carro é dele. E ele fala que realmente esqueceu de mencionar. Ela pergunta se ele tem um Bentley e ele diz que sim e pergunta se isso significa que ele vai poder namorar as duas. E de lá de trás a de tatuagem diz que isso não vai acontecer. Ele fala que então ele não vai perder o tempo dele e entra no carro. E quando a de tatuagem no braço abre a porta sem autorização, ele pergunta se ela está falando sério. E ela pergunta se é dele. Ele pergunta se está certo ela sair abrindo a porta do carro dele assim. Ela fala que o carro é dele e pergunta se não é isso. Ele fala que é dele, mas que ela não pode sair abrindo assim. Ela fala que pensou que ele quisesse dar uma volta com elas. Ele fala que é claro que ele quer dar uma volta com elas e fala que ele vai se acalmar. Então ele fala que o carro é dele, que ele é novo em Las Vegas e que ele está querendo se divertir. Ela fala que elas gostaram muito do carro dele e que elas também estão querendo se divertir. Então ele diz que elas podem entrar. A de tatuagem pergunta se elas também podem fazer compras. E ele bota a mão na cabeça, mas diz que sem problemas, que eles podem fazer isso. Ela fala que então ele tem dinheiro e ele fala que o suficiente. E como ele vê que a de tatuagem está gravando a parte interna do carro, ele pergunta se ela quer fazer um vídeo. E ela diz que sim. Ele fala que não tem problema algum e que ela pode gravar e que ele também vai fazer um vídeo. Ele fala que as duas estão
muito lindas. Elas agradecem e ele diz de nada. A de tatuagem diz que adorou o carro dele e pergunta há quanto tempo ele tem esse carro, e ele diz que esse é apenas um dos carros dele. Ela fala também que ele tem um corpo legal, e já a outra pergunta quais os outros carros dele. Ele fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren, uma Ferrari e também um GTR, e ela fala que isso é muito legal. A de tatuagem pergunta o que eles vão fazer hoje. Ele fala que para começar eles podem ir para um lugar mais calmo e pergunta o que elas acham. Ela fala que gostaria de ir ao shopping e comprar uma roupa muito bonita para sair com ele à noite. Ele fala que agora ele só quer comer e fazer compras, e ela diz que isso vai ser muito divertido. Ele fala que ele também ama ir para o shopping e fazer compras. Mas assim, de repente, ele fala que tem alguma coisa errada e pergunta se elas estão escutando. E a sem tatuagem diz que tem alguma coisa tocando. A de tatuagem pergunta se é por causa do cinto e ele diz que sim e pede para elas colocarem. Ele fala que o barulho continua e que tem alguma coisa escrito ali, e ela pergunta o que está dizendo. Ele fala que está dando erro e que foi detectado 2 interesseiras. Ele fala que foi isso mesmo, e já ela pergunta se ele está brincando. Ele fala que ele não inventa as regras e que é o que está escrito e que está dizendo que tem 2 interesseiras ali dentro. Ele fala que também está dizendo que elas já estavam prestes a trair os namorados delas. A de tatuagem diz que ele está brincando e que elas não são interesseiras. Ele pede para ela dar um oi pra câmera e fala que provavelmente o namorado dela vai vê-la. E depois que ela fala uma palavra que é melhor não traduzir, ele fala que ela que está traindo o namorado dela e que quis entrar no carro. O Landon começa a conversa dizendo que ela é linda e em seguida tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Maya. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é de Houston, mas ela fala que é de Dallas. Ele fala que nunca esteve lá e pergunta como é, e ela diz que é muito bom. Ele pergunta se ela está morando ali agora e ela diz que sim e fala que acabou de se mudar. Ele fala que ele também, que ele veio de Nova York e que talvez eles possam se conhecer. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que não sabe e diz que ele simplesmente não faz o tipo dela. Ele pergunta por que ela o olhou de cima a baixo. Ela fala que não sabe, olha, mas não fala nada. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e se ela não está interessada. Ela diz que sinceramente não e de uma forma educada ele se despede dela. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta como assim pra onde ele vai. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim, esse carro é dele. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. E em seguida fala que ele já está indo. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta por que ela quer saber. E ela diz que quer conversar com ele. Ele pergunta por que ela quer conversar com ele sendo que ele não faz o tipo dela. Ela fala que só disse isso por dizer e ele pergunta como assim. Ela fala que só disse por dizer e ele pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que disse isso, mas que não é verdade. Ele fala que se ela mentiu no começo, como ele vai saber que ela não está mentindo agora? E como ela diz que é uma coisa que ela fala pra todo mundo, ele fala que ele não é todo mundo. Ela fala que está vendo e ele pergunta por que ela o tratou assim no começo. Ela fala que foi culpa dela e ele fala que sabe que foi culpa dela e diz que precisa ir. Ela diz que isso é uma loucura e fala que ela pensou que ele quisesse conhecê-la. Ele fala que estava, mas que ela deixou muito claro que ele não faz o tipo dela e que ela não estava interessada. Ela fala que vai compensá-lo por isso e ele pergunta como. Ela fala que não sabe, mas que talvez eles possam comer alguma coisa. Ele fala que já almoçou e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que realmente quer sair com ele e ele pede para ela dar uma volta. E depois disso ele diz para ela entrar. E já dentro do carro ele fala que antes de mais nada ele quer saber se ele faz ou não faz o tipo dela, porque caso contrário eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela fala que ele é um fofo, mas ele diz que nós falamos isso para cachorros de estimação. Ela fala que tudo bem e diz que ele é muito bonito. Ele fala que ele é a mesma pessoa do começo e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não sabe, que só disse a mesma coisa que ela sempre diz para todos os caras que se aproximam dela. E como ela também fala que ela não é fácil, ele pergunta se ela não é fácil porque ela voltou e o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que ficou pensando que ele poderia ser um cara legal e que resolveu voltar. Ele fala que ela não deveria julgar o livro pela capa e diz que é um erro que toda interesseira comete. E em seguida pede para ela sair do carro dele. Ela pergunta se realmente é isso que ele quer e ele diz que ela pode sair.